Inclusive, quero trazer aqui algumas informações que eu acabei tendo essa semana sobre investimento. Se vocês forem aí no YouTube, vocês vão ver, a grande maioria das pessoas que entendem de investimento estão falando que os Estados Unidos já está em crise, que o Japão está entrando em crise. Então, não importa onde você viva, a vida do ser humano passa a cada dia a ficar mais difícil com relação ao trabalho e à sobrevivência. Então, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Cristiane Sena, do canal 50 Mais com Cris, esse canal aqui onde eu troco as minhas experiências. E hoje, para vocês aí que já me acompanham há mais tempo, gente, eu sempre vou dizer, e a cada tempo que passa que eu estudo, né, com relação a finanças e tudo mais, eu vejo o quanto se faz necessário a mentalidade nossa do consumismo de não existir mais, porque está ficando cada vez mais difícil, né? Cada dia mais difícil ter emprego, cada dia mais difícil mantê-lo. Antigamente, as pessoas ficavam anos e anos a fio nas empresas. A gente já, pessoas que investem, iniciantes ou não, iniciantes como eu, nós já estamos sendo notificados de que está havendo uma crise aí nos Estados Unidos, o Japão já está entrando em crise também com relação a investimento. Então, a gente vê, pessoal, que isso é global mesmo, não interessa onde você mora, não importa onde você esteja, em que país que você esteja, a gente tem que aprender a usar na nossa vida e aprender a sobreviver da melhor forma possível, né? Para que a gente continue tendo a nossa saúde mental, principalmente, em dia. Então, daí a necessidade do que? Isso, para mim, é o que eu acho de mais importante, é nós aprendermos a ser adaptáveis. E aí, o que quer dizer isso? Não dá, por exemplo, para reclamar de tudo, é passar a viver com aquilo que é possível, da melhor forma possível. Eu até coloquei aqui algumas. É entender que se naquele mês a gente não conseguiu, né, atingir um objetivo, que seja juntar um dinheiro, tudo bem, nós vamos continuar, isso não vai fazer com que a gente pare aí todo o nosso processo. A gente vai ter condição de começar um outro mês para que a gente consiga ter paciência e saber esperar a hora certa, e isso é para a vida, né? Quanto mais maturidade nós vamos tendo, mais nós vamos entendendo que as coisas da nossa vida que a gente quer, nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes, não vai acontecer na hora e do jeito que a gente quer. Se existe alguém esperando, achando que a vida é desta forma, sinto muito em dizer que não é, né? Então, é muito doloroso. Eu tive uma fase que eu realmente não conseguia lidar, e isso me causava muita frustração, que é o que causa a todos, né? E com a maturidade, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. É saber se alimentar com o que se pode e não com aquilo que se quer, né? Existe uma diferença muito grande na vida entre querer e poder, né? Então, essa história de, eu não me alimento disso porque eu não gosto, eu não me alimento daquilo porque eu não gosto, sem experimentar, eu venho falando sobre isso, e isso é muito sério. A gente pensa que é só com relação à alimentação, que isso é importante, não, é para tudo, minha gente, né? A gente não sabe como é que vai ser a nossa vida daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou daqui a alguns meses. E se a gente precisar passar uns meses comendo só ovo com arroz, qual é o problema? Ninguém vai morrer por causa disso. Continua sendo um alimento. Eu estou falando ovo porque aqui na Austrália ovo é uma das coisas mais baratas ainda que existe, né? Não sei aí como é que tá. Mas eu sempre procurei não ter esse tipo de coisa. Eu consigo me enxergar uma pessoa perfeitamente adaptável para as coisas. Não é qualquer situação que me tira do desequilíbrio, sabe? E isso também vem com a maturidade, né? Tudo é um processo, né? A nossa fase da adolescência é um processo que vai chegar uma hora que muitas das coisas vão melhorar, que a espinha não vai ser para sempre na nossa vida, quer dizer, no meu caso né? Acho que é por causa do hipotiroidismo, ou sei lá,
eu tenho espinha até hoje. Se a gente não estiver disposto a saber de tudo isso, a vida fica muito difícil mesmo, né? E aí, como é que a gente entende, como é que a gente enxerga isso? São nos comentários. Ai, eu não como isso. É isso que vai ter para almoço? Ai, mas eu vou ter que vestir essa roupa velha. Ai, mas eu não vou dormir nesse lugar, né? É um colchão direto no chão. Deus me livre, imagina, eu nunca dormi. Quantas vezes eu mesma já ouvi isso de amigos, de colegas, né? E assim, eu particularmente, minha gente, me adequo a cada estilo de vida de qualquer pessoa. Eu tenho amigos muito pobres, tenho amigos ricos, e vou e volto, e quando eu vou para casa de uns que tem que comer só o ovo, é o melhor ovo que tem, porque a gente faz daquilo um evento que a gente está junto, que o que importa é estar junto, e, por outro lado, a mesma coisa. Então, se nós não entendermos que a vida vão vir momentos difíceis e momentos bons, se a gente não tiver esse jogo de cintura e saber relevar, e saber enfrentar da melhor forma possível, sem grandes impactos e traumas, fica muito difícil mesmo. Então, de acordo com os psicólogos, eu fiz aqui uma análise e a gente consegui achar três tipos de adaptabilidade. A primeira é a adaptabilidade cognitiva, aonde é uma outra coisa também, que nós temos que parar de julgar e de já ter um conceito sobre as coisas sem entender, sem refletir o porquê daquilo, né? Então, isso é adaptabilidade cognitiva, é a gente refletir, procurar entender, querer saber o porquê que a pessoa está fazendo isso, o porquê que a pessoa é desse jeito, antes de já ir no embate e de julgar. Porque não adianta, né? É o que eu digo. Se a gente não entender que daqui para frente nós temos que aceitar e procurar entender para viver em paz com a juventude de hoje, vai ficar cada vez mais difícil. Se você vive a sua vida e você não admite que ninguém se intrometa, que ninguém lhe dê regras, então não faça com a outra pessoa. Adaptabilidade emocional. Entender que cada pessoa pensa de um jeito. E aí, gente, é uma outra coisa também. Não é? Porque assim, a gente já viu aí nas últimas eleições de como a sociedade conseguiu separar famílias, amigos, porque um era bolsonarista, o outro era Lula. Eu não acredito que até hoje vocês ainda estejam nesse nível, minha gente. Porque, no final das contas, quem perde são essas pessoas do governo. Vocês acham que realmente isso está afetando a elas? Não. Vocês só vão dividir famílias, como eu vi, e dividir amigos, como eu vi. E eu sinto muito de ser assim, né? Porque se a gente não souber lidar com a opinião de cada um, então fica difícil mesmo, né? E a última é a pessoal, de saber identificar as oportunidades, sem precisar passar por cima dos outros. Aí algumas pessoas vão dizer, Cris, mas isso é muito ilusão, porque hoje em dia, se você não passa por cima do outro, você não consegue sobreviver. Eu só lamento se você pensa desta forma, né? Agora, eu acho que a gente tem que aprender a não viver dessa forma. Eu entendo que até a sociedade, principalmente no Brasil, como qualquer país com mais dificuldade econômica, algumas pessoas a gente vê que elas passam mesmo por cima das outras. Mas aí, minha gente, é o karma de cada um, né? É o que eu sempre falo. O que a gente faz, a gente paga aqui. E eu vejo muitas pessoas pagando. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu vou até dizer uma coisa para vocês que a gente aprende, né? Quanto mais idade nós vamos tendo, eu com 50, daqui a pouco eu já vou chegar a 60, a gente começa a ver pessoas também envelhecendo tão ruim, minha gente. A gente não precisa nem mover nada. A vida se incumbe de deixar todo mundo nos seus devidos lugares. E aí os benefícios, minha gente, de a gente ser adaptável, o desenvolver a nossa resiliência, né? A gente passa a ter mais resiliência, a gente se diferencia, traz uma sensação de melhoria, de bem-estar e melhora a nossa produtividade. Porque o objetivo aqui é não parar com a vida.
Então, se neste mês eu estou aproveitando o máximo do meu tempo, porque eu não fiquei doente nenhum dia, ótimo, vamos produzir. No mês que eu ficar doente, a gente produz um pouquinho menos, mas isso não vai nos impedir de continuar, certo? Então é isso, se vocês quiserem colocar aí qualquer comentário, se inscrevam no canal, me deem um like, que é muito importante para o meu trabalho, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, pessoal.